A imagem que o mundo inteiro tem de Paris é aquela de um verdadeiro sonho. Uma cidade repleta de construções históricas, obras de arte espalhadas pelas ruas e avenidas charmosas onde pessoas elegantes passeiam sem pressa. E, vamos combinar, esse lado existe mesmo. Caminhar pelas margens do rio Sena, admirar a Notre-Dame e saborear um croissant quentinho enquanto vê o vai e vem dos parisienses faz parte da experiência única que só Paris pode proporcionar. Mas nem tudo são flores, ou croissants fresquinhos. Enquanto os turistas lotam a Champs-Élysées, tiram selfies no Arco do Triunfo ou devoram macarons nas Galeries Lafayette, há uma Paris que não costuma aparecer nos guias de viagem. Roubos, golpes, violência, prostituição e até uma espécie de Cracolândia. E claro, não podemos esquecer dos ratos que circulam livremente pelos cantos da cidade. Preparado para descobrir o outro lado da capital francesa? Então vem com a gente, porque hoje o Belo Mundo vai te mostrar os becos escuros da Cidade Luz. Número 1. Ratos por todos os lados. E já que falamos deles, nada mais justo que começar nossa lista por esses moradores não tão ilustres da Cidade Luz. Sabe aquela cena do filme Ratatouille, com um ratinho fofo e talentoso que se torna chefe de cozinha em Paris? Pois é, a realidade do convívio entre parisienses e ratos é um pouco, ou muito, menos bonitinha do que na animação. Cenas como essa, onde um rato passeia por todos os lados dentro do metrô parisiense, sobem em passageiros dormindo ou pegam carona nos cachorros, se tornaram virais na internet. Sim, eles estão por toda parte e fazem parte do cenário parisiense, tanto quanto a Torre Eiffel. E o mais curioso? Ninguém se assusta ou parece se importar. A relação de Paris com os ratos vem de longa data. Durante a Idade Média, eles eram temidos como transmissores da peste bubônica, que dizimou milhares de vidas. Já no século XIX, durante o cerco de Paris na Guerra Franco-Prussiana, os parisienses famintos chegaram a comer ratos para sobreviver. E acredite ou não na época, curtumes usavam a pele dos roedores para fabricar luvas finas para a elite. Estima-se que Paris tenha cerca de 6 milhões de ratos, ou seja, 3 vezes mais roedores do que pessoas. Hoje, a prefeitura tenta lidar com a infestação de maneira diferente, apostando na chamada coabitação pacífica com medidas de controle menos agressivas. Mas a verdade é que os ratos continuam por aí, prontos para aproveitar qualquer descuido. E quando o lixo se acumula, eles fazem a festa. Greves na coleta de lixo são comuns em Paris, e basta uma paralisação para que as ruas fiquem tomadas por sacos plásticos, um verdadeiro paraíso para os roedores. Em 2023, uma greve prolongada fez com que turistas desavisados se deparassem com cenas dignas de filme de terror. Algumas ruas ficaram praticamente intransitáveis e até áreas turísticas, como o Champ de Mars, viraram redutos de roedores famintos. Para alguns parisienses, os ratos já são parte da paisagem. Em muitos cafés e restaurantes, é normal ver um passando correndo, e os garçons nem se dão ao trabalho de disfarçar. Diante da dificuldade de controlar a infestação, Paris criou uma solução inusitada: um aplicativo para mapear avistamentos de ratos. Funciona como um Waze dos roedores. As pessoas podem reportar em tempo real os locais onde viram um, ajudando a prefeitura a direcionar as ações de combate. Assim que o app foi lançado, os relatos explodiram. Ficou claro que os ratos não se limitam aos esgotos e vielas escuras. Eles estão nos bairros mais badalados, nos metrôs e até em pontos turísticos icônicos. Número 2. Batedores de carteira e golpes em todo lugar. Agora vamos falar de um problema que muita gente ignora até ser tarde demais: os golpes que rolam soltos em Paris, principalmente contra turistas desavisados. Você já ouviu falar dos famosos pickpockets? Se já pesquisou sobre turismo na Europa, com certeza esse termo apareceu em algum momento. Ele se refere aos batedores de carteira, aqueles ladrões discretos que, num piscar de olhos, somem com seu celular, carteira ou passaporte. E em Paris, eles estão por toda parte,
especialmente nos pontos turísticos mais movimentados, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, a Champs-Élysées, a Catedral de Notre-Dame e até dentro do metrô. A estratégia é simples. Eles observam quem está distraído, geralmente alguém maravilhado com a cidade, conferindo o mapa ou o celular. Quando o metrô para e as portas se abrem, o ladrão age rápido, puxa o que estiver fácil de levar e sai correndo antes que a vítima perceba o que aconteceu. A porta fecha, o trem segue viagem e fim da história. Mas os golpes não param por aí. Tem também o clássico golpe do copinho, aquele truque de rua onde alguém embaralha uma bolinha sob 3 copos e desafia os curiosos a acertar onde ela está. Parece fácil, certo? Errado. Ao redor, há cúmplices fingindo ganhar para atrair mais vítimas, e no final, o turista sempre sai perdendo, seja a carteira ou qualquer item que os meliantes julguem ser de valor. Outro golpe muito comum acontece dentro das estações de metrô. Falsos fiscais uniformizados se aproveitam da confusão em lugares movimentados, como a estação que leva a Disney Paris. Eles abordam turistas que não sabem exatamente como funciona o sistema de bilhetes e, fingindo ajudar, cobram taxas absurdas para liberar a passagem. E quem sobe até Montmartre ou visita a Basílica de Sacré-Cœur precisa ficar atento ao golpe da pulseirinha. Um sujeito simpático se aproxima, amarra uma pulseira de linha no seu pulso, dizendo que é um presente. Parece inofensivo, mas assim que a pulseira está presa, ele exige dinheiro para soltá-la. Se você recusar, o clima pode ficar tenso. E a dica para evitar essas dores de cabeça? Evite interações com estranhos muito gentis. Número 3. Poluição do Rio Sena. Falar de Paris sem mencionar o Rio Sena é praticamente impossível. Ele corta a cidade, embeleza cartões postais e é palco de cruzeiros românticos que fazem qualquer um suspirar. Mas, por trás desse cenário encantador, o Rio sofre há décadas com uma realidade bem menos glamurosa: a poluição. E não é à toa que, por décadas, nem os pés podiam ser molhados nessas águas, pois era proibido. Até que as autoridades tiveram uma ideia ousada para as Olimpíadas. Com os Jogos Olímpicos de 2024 chegando, a Prefeitura de Paris decidiu encarar de frente o problema. Foram investidas quantias milionárias para tentar tornar as águas do Sena próprias para natação, já que algumas competições estavam previstas para acontecer ali. A ideia era tão ambiciosa que a prefeita Anne Hidalgo chegou até a dar um mergulho simbólico para mostrar confiança nos esforços de despoluição. Mas, na prática, a história foi outra. Os altos níveis de bactérias, especialmente a temida E. coli, que pode causar infecções sérias, fizeram com que eventos fossem adiados e até cancelados. Para piorar, alguns atletas que se arriscaram nas águas saíram de lá passando mal e alguns foram hospitalizados, o que só aumentou as críticas e a desconfiança da população. O problema é que não dá para resolver décadas de descaso com soluções de curto prazo. Mesmo com melhorias no sistema de esgoto, basta uma chuva mais forte para que a rede fique sobrecarregada e despeje resíduos diretamente no rio. E não estamos falando só de esgoto. Óleo, resíduos químicos e toneladas de lixo doméstico também contribuem para o problema. Alguns ativistas até organizaram protestos, ironizando o projeto de despoluição e chamando a situação de banho de ilusão. Afinal, nadar no Sena continua sendo um risco, e não daqueles que vale a pena correr. Número 4. Cracolândia parisiense. Se você acha que só cidades como São Paulo ou Los Angeles enfrentam o problema do uso de drogas em larga escala, é melhor se preparar. Paris, a cidade-luz, também tem sua própria versão da Cracolândia, e a realidade por lá é assustadora. E se você ainda não conferiu, temos 2 vídeos imperdíveis que mostram o lado sombrio das grandes cidades. O lado sombrio. De São Paulo, onde revelamos os bastidores da Cracolândia paulista, um verdadeiro campo de guerra contra as drogas. E como é ser pobre nos Estados Unidos. O empobrecimento brutal da classe média.
mostrando o cenário devastador de Skid Row, a região onde milhares vivem em barracas, mergulhados na pobreza, drogas, prostituição e violência. Você não vai acreditar no que encontramos por lá. Mas voltando para Paris, lugares como Porte de la Chapelle e Porte de la Villette, no norte da cidade, se transformaram em verdadeiros pontos de concentração de dependentes químicos. A cena é de dar arrepios. Ruas tomadas por pessoas vagando em meio ao lixo, consumindo crack a céu aberto e dormindo em barracas improvisadas. E tudo isso acontece sob os olhos dos parisienses e turistas, que muitas vezes nem imaginam que esse lado sombrio da cidade existe. A polícia até tenta agir, organizando grandes operações de limpeza que removem as barracas e dispersam os usuários. Mas, poucas semanas depois, eles voltam, ocupando novos espaços e criando um efeito dominó que parece não ter fim. E o impacto disso na vida dos moradores é gigantesco. Relatos de furtos, ameaças e insegurança são constantes, sem falar no comércio local, que sofre com a queda do movimento. E o pior de tudo? Muitos dizem que o governo está mais preocupado em esconder o problema do que em resolver de fato. ONGs e ativistas criticam as operações policiais como ações para inglês ver, já que não há políticas públicas eficazes para oferecer tratamento e reintegração social. Número 5. Moradores de rua e barracas nas calçadas. Paris é cara. Essa frase pode soar óbvia, mas, para muitos, o custo de viver na Cidade-Luz não é apenas alto, é insustentável. Em várias partes da cidade, especialmente perto do rio Sena, grandes avenidas e até em regiões centrais, barracas de lona e plástico compõem o cenário de quem perdeu a batalha contra os preços exorbitantes. Esses acampamentos improvisados abrigam uma mistura de histórias e dificuldades. De um lado, há imigrantes ilegais que chegam à França em busca de uma vida melhor e acabam sem ter onde ficar. De outro, há franceses que, por uma série de motivos, desemprego, problemas financeiros ou crises pessoais, simplesmente não conseguem acompanhar o ritmo de uma das cidades mais caras do mundo. Apesar do trabalho de ONGs que oferecem comida, abrigo e, em alguns casos, tentam ajudar na recolocação social, a verdade é que o problema é maior do que as iniciativas conseguem resolver. O governo local, no entanto, parece enxergar esses moradores de rua de forma seletiva. Na maior parte do ano, eles são praticamente invisíveis. Mas basta um evento de grande porte, como desfiles de moda ou a recente Olimpíada, para que as autoridades entrem em ação. E assim como acontece com a Cracolândia, é nesse momento que acontece o movimento conhecido como limpeza. As barracas são retiradas, os moradores desalojados, e o problema, embora não resolvido, é empurrado para longe dos olhos dos turistas e câmeras de TV. Número 6. Prostituição e tráfico humano. Sabe o que mais não aparece na TV? As regiões onde a prostituição é bem visível. Regiões como Bois de Boulogne e Bois de Vincennes, que durante o dia são parques charmosos para piqueniques e caminhadas, à noite se transformam em verdadeiros centros de prostituição e, muitas vezes, com histórias que envolvem tráfico humano. Essas áreas acabam sendo ignoradas pela maioria dos turistas, já que poucos se aventuram por ali no período noturno. Mas para quem conhece a realidade, a situação é alarmante. Em meio à penumbra, encontram-se mulheres, muitas delas vítimas de redes criminosas, tentando sobreviver. Não é incomum ouvir relatos de exploração extrema, violência física e até a presença de menores de idade, o que escancara a gravidade desse problema. ONGs e grupos de defesa denunciam há anos as condições desumanas enfrentadas por essas pessoas. Muitas vezes, elas vivem em um ciclo de quase escravidão, controladas por cafetões e ameaçadas diariamente. Apesar de algumas iniciativas para combater o problema, as ações são limitadas e insuficientes para desmontar as redes que se aproveitam da vulnerabilidade alheia. Número 7. Criminalidade crescente.
Apesar de ainda ser considerada uma das capitais mais desejadas do mundo, os índices de criminalidade na capital parisiense vêm aumentando, e os números não mentem. Em 2002, Paris registrou mais de 300 mil ocorrências de pequenos crimes, como furtos e roubos, enquanto os homicídios subiram 8%, as violências sexuais aumentaram 11% e os roubos violentos com armas cresceram 2%. Um exemplo recente e chocante aconteceu em novembro de 2024, quando a maquiadora brasileira de 25 anos denunciou ter sido vítima de um assalto brutal e tentativa de violência sexual em Paris. Ela estava hospedada com 2 amigas em um apartamento alugado pelo Airbnb, quando, na última noite de viagem, o imóvel foi invadido por 7 homens armados. A invasão aconteceu quando as vítimas, acreditando que uma amiga estava retornando ao apartamento, abriram a porta e foram surpreendidas por 7 homens armados. O grupo entrou gritando e as agrediu fisicamente com tapas, socos e até coronhadas. Em meio ao caos, uma delas foi atingida na cabeça com a arma ao tentar acalmar a situação, enquanto outra foi ameaçada de morte por um dos invasores, que chegou a apontar a arma em sua direção. O momento mais desesperador foi quando os criminosos tentaram arrancar as roupas das 2 jovens. Felizmente, a chegada inesperada da terceira amiga, que começou a interfonar diversas vezes, assustou os assaltantes. Eles deixaram o local às pressas, levando celulares, cartões, dinheiro, cerca de 900 euros e outros itens pessoais das vítimas. Mas o trauma não acabou por aí. Desesperadas, as jovens correram até a estação de metrô mais próxima para pedir ajuda. Uma mulher que presenciou a situação acionou a polícia, que as levou à delegacia. Lá, as vítimas enfrentaram outro tipo de violência: o preconceito e a falta de empatia das autoridades francesas. Segundo a jovem, os policiais as trataram como suspeitas em vez de vítimas. Durante o interrogatório, ao encontrar medicamentos ginecológicos e preservativos nas malas, insinuaram que elas eram prostitutas. Como se isso não fosse o bastante, ao voltarem ao apartamento após os exames de corpo de delito, foram expulsas pelo proprietário, que alegou motivos de segurança para cancelar a reserva e mandá-las embora. Nesse caso, infelizmente, não é isolado. Existem outros diversos relatos iguais ou piores do que o das brasileiras. Número 8. Preconceito e xenofobia. Chatos, metidos, nariz empinado. Essa é a fama que os parisienses carregam. E sabe o que é mais engraçado? Até os franceses de outras regiões acham isso deles. Mas a questão vai além da antipatia ou da falta de sorrisos calorosos. Racismo e xenofobia são problemas bem reais na capital francesa. Na verdade, para sermos justos, os franceses, em geral, não têm uma boa reputação nesse quesito. Um relatório da Comissão Nacional Consultativa dos Direitos Humanos, CNCDH, revelou que, em 2022, o índice de tolerância na França ficou abaixo de 70, numa escala que vai até 100. É um avanço em comparação com anos anteriores, mas está longe de ser ideal. Agora, por ser uma metrópole, os problemas de Paris acabam se destacando mais que no restante do país. Na cidade, os mais afetados pelo preconceito são os magrebinos, árabes do norte da África, muçulmanos, negros e ciganos. Esses grupos enfrentam de tudo: olhares atravessados, dificuldades no mercado de trabalho, discriminação diária e, em casos mais extremos, violência física. Para se ter uma noção da intensidade e gravidade desse preconceito, em dezembro de 2022, um ataque chocou a cidade. Quando um homem invadiu um centro cultural curdo e matou 3 pessoas, motivado por ódio a estrangeiros. Para quem não sabe, os curdos são um grupo étnico espalhado por países como Turquia, Iraque e Síria. Muitos deixam suas terras por conta de conflitos e perseguições e tentam refúgio na França. Mas, como o caso mostra, nem sempre encontram o acolhimento que esperavam. Mesmo com toda a diversidade que Paris carrega, o preconceito ainda é uma sombra que a cidade-luz não consegue clarear. E por aqui,
encerramos nossa jornada por esse lado menos glamuroso de Paris. Mas agora queremos saber de você. O que achou de conhecer essa outra face da cidade? Alguma dessas histórias te surpreendeu ou fez mudar sua visão sobre o lugar? Não se esqueça, inscreva-se no Belo Mundo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre destinos incríveis e também sobre as realidades que os guias de viagem deixam de lado. Muito obrigada e até a próxima.